Olá, eu sou Ale Moreno e essa é a aula 4 do nosso curso Comportamento Empreendedor. Hoje a gente avança mais um pouquinho nos elementos de suporte ao comportamento empreendedor, baseados na perspectiva do Jacques Fillion. Hoje o tema é liderança. A gente já falou sobre o conceito de si, rede de relações. Hoje o elemento de suporte é liderança. Vamos ver o que o Fillion diz, o que ele pensa sobre liderança na perspectiva empreendedora. Liderança é a capacidade de colocar-se ativamente à frente do seu próprio projeto, de assumir riscos e de persistir. Implica em ser capaz de convencer colaboradores de que podem chegar a um ponto futuro que será favorável para todos e de que conhece os meios para isso. Da liderança dependerá a amplitude do que o empreendedor quer realizar. É um processo realimentado, mutável, que depende da evolução do próprio empreendedor e do seu empreendimento. Olha que bonito isso, é realimentado, mutável e que depende da evolução dele e do empreendimento. Acho que a grande beleza dessa última frase é entender que não é fixo. No mundo líquido como esse, não faria sentido algum se fosse, não é fixo, muda, se transforma o tempo todo. E esse elemento de suporte ao comportamento empreendedor que o Fillion traz, ele diz que o líder ele se coloca à frente do projeto, assume riscos. Não é necessariamente esse desenho talvez da liderança que a gente tem convencionado nas empresas e nos negócios. Quando ele fala de um projeto, pode ser um projeto dentro de uma organização. Por exemplo, a gente quer criar aqui um projeto para redesenhar um processo interno e alguém vai ser o líder desse projeto. Então ele vai encabeçar esse movimento, entende-se pela perspectiva do Fillion que é fundamental que ele tenha um conceito de si bem alicerçado, energia para lidar com esse tempo do projeto para que as coisas aconteçam, além dos próximos dois elementos que vão ajudar esse projeto se sustentar. O Fillion traz alguns indicadores também comportamentais para a gente pensar aqui nessa perspectiva da liderança. O primeiro, como vocês podem ver aí, é o protagonismo. Coloca-se como responsável em criar oportunidades para alcançar seus objetivos. Acho que a palavra protagonismo tem sido a que eu mais escuto das empresas nos últimos tempos. A gente quer uma equipe que tenha comportamento de protagonismo, que se coloque à frente, que crie oportunidades. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo quando eu penso em protagonismo. Deveria, fazendo um parênteses aqui, existir esse convite ao protagonismo desde sempre na nossa vida, nas nossas histórias. Por exemplo, escrever como eu escrevo o meu projeto de vida dentro da escola que eu estudo como criança. Esse já é um exercício ao comportamento empreendedor. E respeitar, sem um adultocentrismo que acha que você sabe mais que a criança, mas respeitar os desejos e os anseios dessa criança para que esse projeto seja construído e que ele exerça o protagonismo de verdade. E quando eu penso no protagonismo das pessoas que eu já citei no curso, como Osiris Silva e Ângela, vou trazer um outro personagem para a nossa história. Vou trazer meu querido Sérgio Godinho. O Sérgio é o idealizador de uma escola que fica em Belo Horizonte. Vou deixar aqui também no descritivo link e uma entrevista que eu fiz com o Sérgio Godinho, da Escola da Serra. O Sérgio idealizou essa escola nesse formato atual e se colocou como protagonista desse projeto, se colocou como líder desse projeto, porque o Sérgio se conhecia muito bem, tinha energia para lidar com um projeto que é muito inovador, porque ele propõe um modelo de educação sem aula, sem série, sem professor, por roteiros individuais, por ciclos de aprendizagem, sem aula expositiva,
uma série de mudanças e de movimentos. E o Sérgio teve que, de fato, se colocar como alguém como protagonista. Eu acredito, tenho iniciativa, tenho uma rede que apoia e dá suporte e vou inovar e colocar em frente esse movimento empreendedor, que tem apoio em outros elementos. Vamos lá. A aceitação de riscos. Percebe o risco como um componente da inovação. Percebe o risco como um componente da inovação. Na hora de eu inovar tem risco e eu aceito isso como parte, como se fosse um elemento na minha conta. Risco está lá, eu aceito isso. Persuasão. Leva o grupo a compreender e aceitar seus argumentos. Então, a Escola da Serra não não tenha sido escolhida talvez como uma das escolas mais inovadoras do Brasil à toa. Porque não é só persuasão de um elemento vazio, é persuasão de um projeto consistente, sólido, construído ao longo de muito tempo, com alguém que liderou, aceitou o risco, bancou esse movimento e empreendeu para essa escola virar o que é hoje e já se abrir como uma rede de escolas. Outro elemento, compreensão do erro como parte do processo. Ser capaz de aceitar e aprender com seus erros e com os erros dos outros. Quem aqui não errou? E quem daqui não olha, e acho que é um convite, de observar o erro como uma perspectiva de oportunidade. Errei, tenho uma oportunidade para eu aprender e seguir em frente. O Osiris conta dos seus muitos erros na Embraer, e para quem for se aprofundar na história dele vai encontrar. Mas a gente não está olhando para o erro hoje, a gente está olhando para o que essa companhia virou. Mas o erro foi um ingrediente fundamental, inclusive, para transformar o primeiro avião no avião atual. O faturamento 1 para o faturamento atual. A Ângela, quantos erros na jornada, ela relata, ela me conta. E o que ela fez com isso tudo? Trouxe na sua mochila como elemento de apoio à sua transformação. Sérgio Godinho, o nosso gestor querido lá da Escola da Serra, a mesma coisa. E os estudantes da Escola da Serra, que são convidados a olharem e aprenderem o erro como processo natural e o erro como elemento de suporte ao comportamento empreendedor. Quantos empreendedores quebram no Brasil? E quantos persistem em empreender? Porque entendem e reconhecem o erro como parte da sua jornada. Em média, a maioria das empresas no Brasil morrem antes do 5º ano de vida. Mais de 90% das empresas nem chegam no 5º ano de vida. Muitas não passam do 1º ano de vida. Mas isso é a empresa. E o empreendedor? O que acontece com ele? O empreendedor persiste, se transforma, se reconhece e avança. Claro que você pensar no empreendedor, e aqui estou falando da esfera econômica, que recebeu seu fundo de garantia, recebeu um dinheiro e coloca dinheiro para empreender montando uma papelaria, uma lanchonete, uma pizzaria sem conhecimento disso, pode ser um grande risco. E muitos participantes dessa estatística brasileira compõem esse grupo que não se preparou, não entendeu, não reconheceu o erro como parte do processo, não lida bem com o risco, porque talvez você vá ver por muitos meses risquinhos vermelhos na conta e não azuizinhos como aquele almejado e sonhado. Mas o sonho é longo prazo, demanda tempo, energia, dedicação, tenacidade, como tudo que a gente já falou aqui. O que mais? Vamos lá. Outros indicadores. Determinação, saber fixar metas e alcançá-las. Olha para você, e aí eu convite de novo, olha para você ou olha, se para você talvez for difícil por alguma razão, olha para o seu ecossistema, para as pessoas que compõem a sua rede, quem você reconhece como empreendedores. Olha para elas, observa. Quem você reconhece como empreendedores. Assim, eu vejo o comportamento empreendedor.
Como você reconhece a determinação, a disposição em correr riscos, a flexibilidade, a energia, a liderança à frente de um projeto, de uma empresa, de uma viagem, de uma história, não importa. É legal, esse é um convite, faz um mapa dessas pessoas e busca características que essas pessoas tenham que você entende como comportamento empreendedor. A minha tese de mestrado que está aqui foi um pouco desse estudo, de olhar um monte de pessoas e como elas se reconheciam como empreendedoras, que comportamentos elas tinham e percebiam. Internalidade. Acho que internalidade é um elemento tão bonito, olha lá. Percebe-se como alguém que influi sobre os eventos à sua volta. A internalidade é um exercício interior profundo, de se reconhecer e se perceber como alguém que influi alguém à sua volta. O que também não é uma tarefa muito fácil para muitos de nós, que às vezes carregam um monte de culpa de achar que é feio, achar que a gente está influenciando alguém positivamente, de que a gente tem essa força interior por algum fato, algum movimento, algum empreendimento. Então, olhar para si. Flexibilidade, que a gente já falou sobre o bambu. Delegação, sabe identificar pessoas-chaves para designar a elas projetos e tarefas, quer dizer, tira da sua mão e delega. Autoria, ó que bonita autoria. Busca estar à frente de situações que revelam sua expertise. Liderar um projeto, liderar um empreendimento, liderar uma viagem, liderar alguma coisa com relação à perspectiva empreendedora, é se colocar como autor dessa história. É essa autoria. É pegar a caneta e falar assim, que história eu quero escrever? E aqui eu vou voltar para o que ele fala, a definição. É buscar estar à frente de situações que revelam a sua expertise. Escrever histórias que têm relação direta com aquilo que você é o expert, que você é bom. Para isso, a gente volta ao autoconhecimento, volta na linha do tempo e reconhece o que eu sou bom, o que eu faço bem, pelo que as pessoas me reconhecem, por quais pontos o outro me percebe como alguém que lidera. A história da Ângela, notoriamente reconhecida como alguém que lidera uma comunidade e transforma. Osiris Silva, notório saber naquilo que faz e naquilo que ele fez para transformar a aviação brasileira. Sérgio Godinho, um educador que transforma a educação e que é autor desse projeto e que é expert, é reconhecido como expert nesse assunto. Estou dando 3 nomes e cada um de vocês pode fazer uma lista de 3, 6, 12, 15 nomes, quantos queiram. E o seu nome, que história é essa que você é autor e tem escrito? E que não começa hoje. O convite é olhar para a sua trajetória sempre e perceber elementos de comportamento empreendedor que transformam quem você é hoje, que vai ajudar você a construir as histórias que virão no futuro. Eu trago exemplos de pessoas, mas são pessoas do meu meio, ou são pessoas que eu conheço, ou são pessoas que eu li, mas são histórias minhas. Quais são as suas histórias? Um curso como esse tem uma pequena crueldade, porque eu estou falando para uma câmera, mas eu não queria falar com uma câmera, eu queria falar com você. Eu queria que nesse instante você se consultasse, parasse, se fosse o caso, o vídeo, se consulta, olha, se observa, anota, registra, desenha uma silhueta e pensa, como esse empreendedor que sou eu, como eu penso, como eu sinto, como estou agindo, o que me move, que histórias já escrevi, quem são as pessoas que me influenciaram. E aí, mais seguro desse comportamento, provavelmente você vai estar mais seguro para empreender. Não importa o tamanho do que seja esse empreendimento, se é um empreendimento econômico, social, ou se for apenas, o que não é apenas, uma viagem com amigos, por que não? Não importa. Porque se você já colocar como o que é importante, com uma régua de julgamento, você já talvez não faça, porque você talvez desmereça mais do que de fato é. Então, liderar
é um ato, não liderar, vou além, empreender também é um ato de fé. Tem uma cena de um filme, Indiana Jones, que é um filme antigo já, Indiana Jones e a Última Cruzada, se não me engano, esse é o nome do filme, que está ele e o pai dele, que é o ator o Sean Connery. E ele tem que buscar o Santo Graal. E ele chega num lugar que tem um abismo. E nesse instante o pai grita para ele, o salto da fé. E ele pisa no abismo. Pisa, literalmente ele pisa no abismo. E quando ele pisa no abismo, uma ponte se forma e ele atravessa para o outro lado. Em algum instante, empreender é um salto de fé. Em algum instante é um salto de fé. Por mais elementos de suporte que existam nessa nossa conversa aqui, em algum instante é um salto de fé. E você, sem dúvida, já deu alguns saltos de fé. Não tenho dúvida. Olha para ele. Ter um filho, às vezes, é um salto de fé. Escolher escola para um filho é um salto de fé. Deixar o filho o primeiro dia na creche ou na escola é um ato de fé, é um salto de fé. Ter contato olho a olho, dar a mão ou o primeiro beijo com a sua namorada ou seu namorado é um ato de fé. É um salto de fé. É um momento que eu não sei o que vai dar. São essas pequenas ousadias, ou não tão pequenas assim, que a gente vai fazendo e vai fazendo a gente confiar nessa caminhada e nessa jornada empreendedora. Então a gente fecha dessa maneira, filosofando um pouco, por que não, nosso encontro 4 e nos vemos daqui a pouquinho no encontro 5. Até lá!